aprende a amar. É na escola que se aprende a falar. É na escola que Aqui a gente tem Keter, conhecimentos que e ao redor de Keter nós temos Da'at. Ela é a Sefirah branca que está oculta. Da'at é a externalidade de Keter, é a parte externa de Keter. E Keter aqui em Da'at, ela está representando o centro de Keter. Quando uma aparece, a outra não aparece. Então, quando a gente une a Rockman, que é a sabedoria, com Binah, que é o entendimento, forma Da'at. O conhecimento, então, é um poder com mais um poder, que são poderes, né? União de poderes, a sabedoria de Deus, as informações que estão, e aí a gente vê lá aquilo que eu comentei, que acima da inteligência está a alma, e acima da alma a sabedoria de Deus. Então, Keter, mandando informação, essa informação vem até Rockman e para em Rockman. Rockman representa a sabedoria sem tomar partido. Ela é uma sabedoria para todos. Cabe agora nós irmos até Rockman e retirar esse poder de Rockman, ou seja, entender a sabedoria que Deus deu para todo mundo. A partir do momento que eu entendo, eu estou unindo Rockman com Binah. Binah já é o entendimento que você retirou de Rockman, retirou da sabedoria. Por exemplo, está aqui essa caneta. Então, a caneta representa agora aqui a sabedoria. Ninguém sabe o que ela é. Aí a pessoa vai e começa a estudar sobre ela. E entende que ela é uma caneta. A partir desse momento que ela entendeu, ela tem o conhecimento agora, porque ela vai agora, essa união de sabedoria, que é Rockman com Binah, que é o entendimento, vai nos dar o conhecimento da determinada coisa. Então, Da'at é a inspiração divina, porque a sabedoria vem de Deus, de Keter. Então, é a inspiração divina, é aonde Deus se revela no conhecimento que nós temos dele. Se a gente pegar os Vedas, que é o livro sagrado indiano, escrito há mais de 5.000 anos, Vedas significa conhecimento. Quando eles estão falando sobre Deus, eles já passaram por essa fase aqui, ó, de receber a sabedoria e entender, e agora eles estão explicando através do conhecimento que Deus está se revelando para eles. E para nós também, da mesma forma. Porque Deus se revela através do conhecimento que nós temos. Porque se nós não temos conhecimento, Deus não vai se revelar para nós. Se eu não consigo entender que isso aqui é uma caneta, eu não vou conhecer ela, porque daí eu não vou saber se ela é de plástico, se ela é vermelha ou para que ela serve. Eu não tendo esse conhecimento, ela não se revelou para mim. Então, esse conhecimento é a sabedoria adquirida dessa combinação de Rockman com Binah. Combinamos, fizemos uma união, um casamento entre elas. A partir desse casamento, nós conseguimos retirar o conhecimento. Então, Aqui, então, professor, cabe bem, né? Meu povo padece por falta de conhecimento, porque a gente vê muita coisa provém por falta, e é o que se tira das pessoas mesmo, entendimento, conhecimento e tudo mais. agora, é importante a gente comentar que esse conhecimento sobre Deus, nós estamos falando de algo sobre Deus, para a gente conhecer ele um pouquinho mais. Esse conhecimento que nós vamos retirar dele é um conhecimento grosseiro, porque nós não vamos conseguir conhecer ele perfeitamente aqui, nesse reino. Então a gente está conseguindo conhecer um pouco mais dele se nós colocamos essa parte aqui, porque quando nós pegamos isso aqui, Keter, Rockman e Binah, nós pegamos isso aqui chama intelecto. Isso aqui é o nosso intelecto. Essa união de Rockman e Binah forma o intelecto. Binah é o intelecto lógico que se manifesta na sabedoria. E a sabedoria é o potencial desse nosso intelecto que vai nos dar o conhecimento. Da mesma forma, nós temos abaixo
desse delta, Keter, Rockman e Binah, nós temos Hesed e Gevurah. Enquanto Deus nos deu o intelecto para termos a inspiração divina e o conhecimento dele, o conhecimento da sabedoria adquirida dessa combinação, ele nos dá amor, que é Hesed, e Gevurah, que é justiça. Então, um é como se a pessoa fosse aquele valentão, e o outro, aquela pessoa de bom coração. Só para a gente entender aqui. Isso aqui, se eu for viver só com o amor, o que acontece com uma pessoa que é muito bonzinha? E se for viver também só aplicando a força, Gevurah, essa pessoa vai explodir, né? Ela vai peitar todo mundo e daqui a pouco ela já está com um problema de convivência pessoal. Para isso, o Criador permitiu que Keter ele permanecesse na linha do meio, nos dando o equilíbrio. Então nós precisamos ter o equilíbrio do amor e da severidade. Quando nós temos esse equilíbrio, nós estamos agindo de forma que o Criador fez para sustentar a humanidade. Então, a união de Hesed e Gevurah sustenta a sua criação. Porque se a humanidade fosse só severidade, haveria só guerra e a humanidade já teria se destruído, se autodestruído. E o amor da mesma forma. Se fosse viver só de amor, onde estaria a justiça do Criador? A justiça está acima do amor. Porque quando a pessoa erra, tem que ser aplicada a justiça. Mas se a pessoa não errou, não há justiça para ser aplicado para ela. Então o amor ele é eterno. E a justiça, ela é pelo tempo do erro que a pessoa cometeu. Então essa união entre a severidade, que é Gevurah, e o amor, que é Hesed, ela sustenta a criação dessa humanidade toda. Equilíbrio cósmico que se repete, que se reproduz em toda a criação, dentro de cada ciclo, dentro de cada modelo de criatura, né? Vai ter no mundo animal, no mundo vegetal, nos humanos e tudo mais, né? Tem que haver o equilíbrio. Então aqui a gente viu que tem duas uniões, né? Tem a união entre a sabedoria e o entendimento, que forma o conhecimento, e tem a união entre o amor e a severidade, que vai sustentar a criação. Para os dois tem que haver o equilíbrio. É preciso a nossa ação. Então a arte da vida ela vai revelando o ser humano, as nossas atitudes. Como nós temos que agir. Cada sefirá, ela vai dizer para nós o que nós temos que fazer. E não é ela separada apenas. Por exemplo, aqui é o amor. Nós temos que viver com o amor. Mas quando eu faço a união dela, que agora nós estamos fazendo a união com Gevurah, ela sustenta a humanidade. Então, para eu manter o equilíbrio como ser humano, a ética, a moral, eu preciso ter o equilíbrio dessas duas. Mas eu posso fazer a união dela com a sabedoria também. Posso fazer a união dela com Binah, e assim vai. Mas aí precisa um trabalho diferenciado. Para cada uma vai ter uma revelação. Para cada união tem um porquê. E é o que nós estamos vendo hoje, essas duas aqui. E essa árvore da vida, ela é o nosso corpo também. Quando nós colocamos ela para o nosso corpo, esse tronco, esse ser humaninhozinho aqui, esse esqueleto aqui, tá meio complicadinho para vocês entenderem, mas vai lá, faz um esforço aí. O nosso corpo, ele representa essa árvore da vida. E a árvore da vida representa o nosso corpo. Então, quando a gente está falando que nós somos o ego, e esse ego, ele é alimentado com uma luz divina. Essa luz divina desce para ele. E vai passar pelo tronco cerebral, que na glândula pineal, a nossa pineal, e ele vai descer pela nossa coluna vertebral. E ele vai alimentar cada órgão nosso com a luz divina. Nós somos alimentados quanticamente, o nosso DNA quântico é alimentado com as informações do Criador,
nessas inspirações que vêm do alto, essa sabedoria adquirida da combinação lá de Rockman e Binah, nós somos alimentados, esse corpo nosso é alimentado. Assim como nós ingerimos um alimento e alimentamos o nosso corpo. Então, nós também somos alimentados em nosso interior com a luz divina. Então, quando a gente se torna um espiritual, que nós estamos vendo em corpo e alma, que nós começamos a refletir a nossa alma no nosso corpo, é porque essa luz está chegando com mais potencial em nós. Aí, quando nós estamos falando de ego, nós estamos falando que o nosso corpo ele é alimentado com o que nós damos para ele. O que nós damos para o nosso corpo? Alimento, né? Arroz, feijão, carne. Então, o ego é o que é físico. Se o nosso corpo é o nosso ego, ele é alimentado com coisas físicas. É por isso que os nossos 5 sentidos estão a serviço do nosso ego, porque daí ele vai dizer assim, esse doce é gostoso, aquilo é gostoso, fazer tal coisa é gostosa. Só sensações, só emoções. Por quê? Porque ele está alimentando o nosso corpo físico. O que é que o ser humano tem que fazer? Qual o nosso objetivo? A gente falou da união da sabedoria, do entendimento, né, o conhecimento, e a união que sustenta a criação, que é o amor e a severidade. E quem está no meio disso tudo é da arte. Da arte, a inspiração divina. Da arte é a união dos poderes de Rockman com Binah. É onde Deus se revela para nós, essa parte simbólica de Deus, né, a parte física, vamos dizer assim, mesmo não sendo físico, mas só para a gente entender, que a gente vê a natureza, vê o ser humano, vê tudo que ele criou, então a sua criação é onde ele se revela. Mas nós temos um objetivo. O nosso objetivo é obter da arte. Nós precisamos conquistar da arte para nós. É a revelação do Criador para nós. Então, é essa caminhada que nós fazemos para poder conquistar da arte, vai tendo obstáculos, altos e baixos, mas nós precisamos ir vencendo tudo isso. Porque isso é o nosso objetivo, obter esse conhecimento. Quando nós obtemos esse conhecimento, essa situação que a gente já falou no começo da aula, que o nosso corpo de matéria inerte está como sendo o ego, e os nossos 5 sentidos servindo ele, a nossa mente observando, e aí a gente precisa fazer julgamento com inteligência, razão, para atender a missão da nossa alma, que nos deu um holograma para isso tudo acontecer. Nossa alma nos deu um holograma, que é o nosso corpo físico. Tá aqui, ó, ser humano. Quando nós conseguimos obter da arte, nós damos essa alma a oportunidade dela vir e circundar o nosso corpo. Então nós vamos refletir a luz do Criador através da nossa espiritualidade. Então está aqui em cima o simbolismo do que nós vamos conquistar. Nessa nossa caminhada, que a gente viu ali, que vai tendo obstáculos, nós vamos subindo de níveis. Então aqui é a representação da luz, né? Quanto mais embaixo, menos luz. Quanto mais a gente vai adquirindo da arte, conhecimento sobre Deus, vai ficando mais claro, até nós chegar ao nível do infinito. A gente já viu numa live, se não me engano é aquela live analisando o Pinóquio, que aqui o Criador está no centro de tudo. E nós estamos longe dele. Então, quanto mais no centro, mais luz. Quanto mais fora, menos luz. E é isso aqui, ó. O para baixo aqui, representativo, significa menos luz. Mas esse para baixo ou para fora é apenas para a gente se localizar no tempo, porque nós precisamos de nos localizar no tempo. O tempo, ele é assim. Nós estamos aqui agora. Quando nós estamos parados aqui, simbolicamente,
Nós precisamos de um espaço para poder existir aqui. Mas eu estou existindo, então, nesse espaço. Mas para eu existir nesse espaço, eu preciso de um tempo. Esse tempo cronológico que nós estamos hoje, no nosso calendário, é 2022. Então, esse é o nosso tempo. Mas ele é um tempo físico aqui para nós nos localizarmos, para nós existirmos aqui. Se nós formos falar de mundo superior, não precisa de estar no tempo e nem no espaço. Por isso que lá não tem tempo e nem espaço, porque lá eu simplesmente sou. Por isso que Jesus disse, e também lá no Velho Testamento, eu sou o eu sou. Por que que eu sou? Porque eu sou, é quântico, está em todo lugar. Não precisa um espaço, não precisa um tempo para existir. Mas isso vai levar um certo tempo e um certo espaço, de reinos a reinos. Não vai acontecer simplesmente a partir desse reino. Ele vai sendo gradual. Nós vimos aqui, quanto mais para cima, simbolicamente, mais vai ficando claro, mais luz nós vamos ganhando. Então essas são as fases de luz do Criador. E é o que a gente viu que é a inspiração divina que chega para nós. Diga, Rô Sofia. Então, por isso que a gente vê lá em Apocalipse a transformação da matéria, né? É necessário que isso ocorra para que se possa ter acesso ao mundo superior e assim vai indo. Quanto mais o tempo, nós estamos rodando no tempo, né? É o Ouroboros. Quanto mais nós estamos existindo, mais nós estamos a caminho do não tempo. Queira ou não queira, mas nós estamos a caminho do não tempo. Agora, que forma nós vamos chegar lá, aí é outra situação. Aí depende daquilo que a gente está fazendo aqui. Que vibração, como eu estou vibrando aqui para eu chegar lá? Se eu estou vibrando e conquistando a vibração para cada vez mais eu chegar próximo do não tempo, onde não vai ter essa vibração que eu estou vivendo hoje, eu estou melhorando ela, eu vou conseguir me adaptar e ficar lá. Agora, se eu estou com uma vibração contrária, eu vou chegar lá e vou ter conflitos comigo mesmo. Não vou conseguir me enquadrar lá. Não vou me encaixar lá. Eu vou ser uma peça de quebra-cabeça que não me lapidei para caber dentro daquele local que é meu lá. Então é preciso esse trabalho aqui para a gente poder chegar lá. E isso é tudo consciencial. Isso é tudo consciencial. Aquele que pensa que é coisa física, ele está fazendo, alimentando o seu ego. Ele nem imagina que o ego dele é cenoura, é batata, é carne, é arroz, é físico. É o desejo que ele tem por tudo. Ele tem que alimentar a consciência, a parte quântica, sutil. Aquilo que é para simbolizar o quântico. Isso é uma medida para simbolizar o quântico. Olha só, eu estava pensando assim, na vinda do Criador, né? Ele vai vir numa frequência, numa vibração, porque é o reino dele que vai descer, é o reino superior que vai descer, na verdade, né, professor? É o reino, mas ainda não é o reino que a gente simbolicamente vai dizer assim onde ele está. Ele está em todo lugar, né? Uhum. Mas por que que não? Porque ele vai vir em sua carruagem, né? Sua Merkabah, sua maneira de aparecer neste mundo físico. E ele tem os seus planos, como que ele faz para poder aparecer aqui, né? Então ele se manifesta. Muitas vezes ele se manifestou como anjos, que nós chamamos de anjo, né? Como sábios da antiguidade, né? Em religiões diferentes, de maneiras diferentes.
né? O cristianismo não é único. Não podemos ser egoístas e dizer assim que uma parte desse grande montante de pessoas, só o cristianismo está certo, né? É claro, existe uma maneira dele se revelar para cada povo dele. Aí aquele povo, dentro da sua verdade relativa, tem que viver de acordo com que ele está sendo instruído. De acordo com aquela manifestação maior do Criador, veio e mostrou para eles como que tem que ser. Então é assim, nós temos a manifestação maior, que é o próprio Criador, né, que se manifestou como Jesus, e deixou para nós os seus ensinos, para nós seguirmos. O fato de ele morrer por nós não salvou nós. Nós temos que seguir. Nós temos que agir. Então, eu tenho uma aula, se não me engano, é a 32, que fala sobre a providência divina. É isso que eu quero dizer. Deus, através da sua providência, ele preparou o ser humano e colocou aqui, com tudo que ele precisa. A partir de agora, é o ser humano que tem que agir. Ele tem sabedoria, ele tem essa capacidade de fazer essa união entre Rockman, Binah, Hesed, Gevura, criar da arte, obter da arte para ele, manter no equilíbrio, e mesmo se mantendo no equilíbrio, que aquele homem quase perfeito lá atrás, né, que já era perfeito, o Adão, ele estava com da arte, estava com conhecimento ali, mas faltava uma coisinha para ele. E a árvore do conhecimento é a linha do meio. Ela está no meio do jardim. Então, em uma ponta dela, vamos dizer assim, está o bem, na outra está o mal. E aí ele foi lá e escolheu a árvore do bem e do mal. Ele escolheu comer o fruto. Mas esse Adão somos nós. Então não existiu, pode ser que ele existiu, se manifestou para a gente poder entender aqui, mas nós estamos falando do Adão nosso, o interior nosso. Nós fizemos isso. E agora é preciso a gente conquistar da arte para o lado do bem de novo. Porque quando nós fizemos isso, nós derrubamos da arte. Essa é a queda de Adão. E agora nós temos um trabalho a fazer. É levantar da arte de volta. É conquistar da arte que está caída. Que é isso aqui, que a gente já viu em uma aula. Se nós formos pegar o Yod Re Vav Re, nós temos essa parte de baixo que se desprendeu de cima. Então nós derrubamos a arte. Essa é a queda de Adão. Nós, Adão. E agora nós temos um trabalho para fazer para juntar de volta esse Re que caiu, esse Re menor. Essa é a escolha do ser humano. E não é só aqui. Em qualquer cultura. Houve algum momento que o homem pensou diferente e provocou uma queda. Essa involução do ser humano. Nós estamos falando aqui de uma época onde nós estamos, que já se passaram desde Adão 5.783 anos, que nós estamos hoje, mas essa humanidade não surgiu aqui. Essa história de Adão surgiu aqui nesse tempo. Mas esse espaço-tempo, esse homem está nesse espaço-tempo lá atrás, antes de Adão também. Outras culturas. Então, existiam outras eras. Né? Se a gente for falar aqui dos ensinos judaicos, nós vamos falar que existiram 974 gerações antes de Adão. Se nós formos falar dos Vedas, nós vamos ver que eles tinham era de ouro, era de prata, era de bronze, e que agora estamos na era do ferro,
na era da população mais evoluída. E assim por diante. Em todas as culturas existe um momento que o homem escolhe o seu ego e aí provoca uma queda. E é preciso reconectar, porque quando ele provoca essa queda, ele se desconecta do Criador. É preciso se reconectar novamente. Terminamos aqui mais uma live da Escola de Cristo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada a todos aí. Obrigada, E pessoal. até a próxima. Até. Tchau, professor. Tchau, Obrigada. tchau. Iluminado. Até mais. Tchau. É na escola de Melquisedeque, do Criador. Um bom aluno não deixa de praticar